Olá, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado a vocês que já nos acompanham, vocês que já são inscritos. E se de repente você está chegando por aqui agora, eu sou Eduardo Carneiro, já fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus e a gente trata aqui de diversos assuntos relacionados à instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Trazemos aqui um contraponto daquilo que você de repente ouve por aí, de positivo ou de negativo, principalmente de negativo. E hoje nós vamos falar aqui para vocês que, mais uma vez, é necessário esclarecer que não existe vida espiritual apenas na Universal. Você não concorda mais com a Universal, não quer mais ficar lá, você pode sair e desenvolver um trabalho ministerial em um outro lugar. Se de repente você realmente tem chamado de Deus, você tem a vocação para levar o Evangelho, você vai conseguir desenvolver seu trabalho em qualquer lugar que você for. Caso você não tenha esse chamado, não seja um dos convocados para essa batalha, ou de repente, se é um joio que já esteve no meio do trigo, você vai ou acompanhar ou desenvolver um trabalho tóxico que faz apenas mal para a vida espiritual das pessoas. Inclusive mentindo, dizendo que já foi algum pastor e tal, sem ter sido, como tem alguns aí que se apresentam como pastores que nunca foram. Hoje nós vamos falar aqui de Leandro César. Você lembra dele? Bispo consagrado pelo Romualdo Panseiro na antiga Igreja das Nações e que agora vem desenvolvendo um trabalho excepcional. O Leandro César foi pastor da Universal e esse foi pastor de verdade. Esse não foi pastor da carochinha, foi de verdade. E não concordando mais com o trabalho da Universal, como muitos que estão aqui me acompanhando não concordam, decidiu sair da Universal. A sua família é muito bem sucedida, tem empresa da área da construção civil, sua vida é muito bem resolvida financeiramente, mas a chamada que arde no seu coração o fez continuar o seu trabalho. Depois da vinheta a gente volta explicando melhor um pouquinho para você. Segura aí. Muito bem, estamos de volta e olha, eu vou botar aqui um pedacinho do trabalho, de uma pequena ministração do Bispo Leandro, ainda na Igreja das Nações, na época do Bispo Romualdo. Olha só. E você que está me assistindo em casa, Deus vai te tocar agora. E de graça. Porque Jesus opera de graça. Você não precisa dar nada para ser curado. E tome posse do que você veio buscar. Tome posse da bênção de Deus. Bom, você vê aí que ele tem uma vocação para pregar e essa pregação que ele estava ministrando aí, era muito semelhante àquelas usadas na Universal. Mas isso foi incomodando o Leandro e fez com que ele não quisesse mais fazer parte de um trabalho parecido com o da Universal. Então, no primeiro momento, ele se desvencilhou do Bispo Romualdo, que encerrou as atividades da Igreja das Nações. Dizem as informações, não sei se é verdade, que é porque ele tinha muito dinheiro investido na empresa do Gladson, que continua preso, e enquanto o seu capital não sai, a igreja por si só talvez não se mantinha, e ele não conseguiu desenvolver o seu trabalho, acabou fechando a Igreja das Nações. Deixando o prédio lá fechado, o Bispo Leandro, com o desejo ardente de pregar o Evangelho em seu coração, decidiu alugar o prédio que funcionava a Igreja das Nações em Santo Amaro, lá em São Paulo. E hoje funciona a Igreja Reviver. Você está vendo aí as imagens? Olha só. Você vê aí que ele tem um estilo de pregação diferente da pregação neopentecostal. O meu caminho. É uma visão mais puxada para o lado batista, onde tem o ministério de louvor cantando, não é somente um tecladista. Onde tem
uma pregação mais extensa, estudos da palavra, e constantemente o Leandro César, o bispo Leandro César, faz as suas apresentações no YouTube e também no seu Instagram. Você pode segui-lo, Bispo Leandro César, você vai ver um trabalho que ele faz constantemente de oração. E eu estou trazendo mais uma vez, porque nós já tivemos uma entrevista na época que o Bispo Leandro era o responsável pela Igreja das Nações no Brasil. Aquele vídeo que nós gravamos uma entrevista com ele tinha muitas visualizações, mas nós retiramos do ar porque a Igreja das Nações ela não funciona mais. E o Leandro hoje está desenvolvendo um outro trabalho que não tem absolutamente nada a ver com aquele. Então, para não associar o trabalho do Bispo Leandro ao trabalho da Igreja das Nações, nós fizemos a retirada, inclusive atendendo a um pedido do mesmo, que nós temos um contato. E hoje, você quando entra no YouTube que procura sobre o Bispo Leandro César, você vai ver ele trazendo sempre uma mensagem de motivação, uma palavra de fé, oração, de manhã, de noite, meia-noite, enfim. E os seus cultos, eu não sei quais são os dias que funcionam na sua igreja, mas é um trabalho diferente, você nota pelos flashes que ele coloca no Instagram e também no YouTube, você nota que é completamente diferente. E nós conversando, ele disse que de fato tinha um desejo de fazer um trabalho que não lembrasse mais aquele trabalho que ele fazia na Universal. A sua ideia era levar o Evangelho, mas de uma forma mais plena, mais ampla, enfim. Isso são palavras do Bispo Leandro e ele está conseguindo fazer realmente um trabalho diferente. Continua com a consagração de bispo, porque uma vez consagrado, se você tem o chamado, você continua consagrado. Você não pode dizer, já fui pastor. Você não foi pastor, né? Você estava lá como um joio no meio do trigo, foi arrancado na hora em que a colheita começou a acontecer e hoje é uma pessoa revoltada que fala mal do Evangelho. Escuta o que eu vou lhe dizer. Esse negócio de que, olha, essas igrejas são sinagogas de Satanás. Isso é a palavra do próprio Satanás para tirar as pessoas do caminho da fé. Porque na própria Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus, ele pregava no templo. Ele pregava no templo. Então, a igreja é um local em que você se reúne, em que você tem comunhão, em que os irmãos se juntam, desenvolvem um trabalho social, desenvolvem um trabalho filantrópico, desenvolvem um trabalho que de fato atende àqueles que estão necessitando, àqueles que estão precisando. Você é a igreja, o seu corpo, meu corpo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Porém, nós precisamos alimentar a nossa vida, a nossa alma da palavra, através da leitura, através da oração e através do jejum, que é a renúncia daquilo que é desejável para a gente rejeita para oferecer o nosso tempo para Deus. Então nós nos fortalecemos e nós transmitimos isso. Porque hoje, quem conhece a palavra, 99,99% é porque esteve em uma igreja aprendendo isso. Então ali é um local em que se reúne aqueles que têm a mesma fé. E se não fosse assim, o próprio Senhor Jesus não teria dito que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, tire isso da sua cabeça de que essas igrejas são sinagogas de Satanás. Isso aí são palavras do próprio Satanás para desvencilhar você da presença de Deus. Em casa, meu irmão, se na igreja você vê muitas pessoas que frequentam, que vão, que estão lá envolvidas em alguma coisa, você vê pessoas fazendo escândalos, pessoas fazendo coisas erradas, imagina a pessoa em casa fazendo fofoca gospel no YouTube. Você acha que essa pessoa tem algum alimento espiritual para passar? De fato, não tem. Então eu estou aqui trazendo para você um exemplo de alguém que não concordava mais com o trabalho da Universal, já deixou isso claro em alguns momentos, e se perguntar, ele fala também, mas ele oferece a sua vida para Deus, trazendo palavra de fé, obedecendo ao ID de Jesus, Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e os que creem e forem batizados serão salvos, os que não creem serão condenados. Ele está indo levar a palavra. E não se pode dizer que ele está fazendo isso por dinheiro, porque de fato ele não precisa do dinheiro, já que sua família e ele têm uma empresa muito bem sucedida no ramo da construção civil. De fato, ele está atendendo à vocação que ele tem. Quem tem vocação continua levando o evangelho, quer seja na Universal, quer seja na Mundial, quer seja em qualquer lugar. Quem não tem, se apresenta como um ex-pastor que nunca foi e começa a semear a semente da discórdia, o veneno da ira de Satanás para inflamar a mente daqueles que estão querendo
iniciar a sua carreira de fé, porque quem de fato está na fé não se influencia por isso, tá bom? Esse é um de tantos outros exemplos. Você já viu o Alexandre Mendes? O Alexandre Mendes, que foi bispo durante muitos anos, pediu o seu desligamento, já deixou claro que não concordava com algumas coisas, mas ele faz trabalhos sociais, prega a palavra todos os dias, visita várias igrejas levando uma mensagem, tem a sua própria empresa, dá palestras motivacional, tem uma empresa, uma loja de confecção, uma loja de roupa. Então, quem tem o chamado, prega a palavra. Onde ele chega, ele prega, ele fala. E quem não tem, diz, olha, eu já fui pastor e não foi nada. Um forte abraço para todos vocês, reflitam sobre essas palavras e compartilhem esse vídeo com algumas pessoas que de repente estão precisando ouvir uma palavra diferente daquilo que elas costumam ver nesses esgotos que se chamam canais de denúncia, tá bom? Até a próxima!